Olá, tudo bem? Estou hoje gravando esse vídeo para falar sobre medida provisória. E por que falar sobre medida provisória? Porque nesta semana nós vimos que o governo editou aí uma medida provisória alterando aí o ensino médio, alterando as regras do ensino médio em todo o país, alterando o tema educação. E o governo ele está querendo ampliar a carga horária, né, no ensino médio e querendo colocar algumas disciplinas que eram obrigatórias, né, na grade curricular como disciplinas facultativas, aí, alterando aí o ensino médio. Então, vamos comentar sobre a medida provisória e no final deste vídeo falar se essa medida provisória é constitucional, não é constitucional, o que o Supremo Tribunal Federal, se essa matéria poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade e quais são as implicações, né, juridicamente falando, desta medida provisória. E se fere, né, os princípios estatuídos na Constituição Federal. Primeiramente, temos que ir ao artigo 62 da Constituição Federal, que define medida provisória, e no artigo 62 ele vai dizer que em caso de relevância e urgência, o presidente da República ele poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O que significa dizer que são dois pressupostos básicos para que o presidente edite medidas provisórias: a relevância e a urgência, que são critérios políticos para que o presidente, o chefe do Poder Executivo, edite medidas provisórias. O caráter da medida provisória é excepcional, tendo em vista que o Poder Legislativo é que deve editar leis. Isso aí não cabe, não é função típica, né, do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, editar leis, obviamente, porque a função do chefe do Poder Executivo é presidir, né, a administração do país, né? E outra coisa, o Congresso Nacional ele irá apreciar de imediato esta medida provisória, acatando ou rejeitando num processo bicameral. Por quê? Irá passar primeiro pela Câmara dos Deputados, né, que é a casa iniciadora, depois irá passar pelo Senado Federal, que é a casa revisora, e daí sim para que se converta em lei, né? E se isso não for feito no prazo legal, essa medida provisória ela perde a validade. E nós vamos ver o prazo, né, neste vídeo, tá? O que podemos dizer, qual é a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à medida provisória? Eu quero comentar, primeiro, que houve o julgamento no dia 7 de dezembro de 2000 de uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja relatoria era do ministro Marco Aurélio. A ação direta de constitucionalidade número 2348, dígito 9 do Distrito Federal, que o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, ele fulminou a medida provisória em razão do não cumprimento do requisito constitucional de urgência. E aí vem a nossa primeira reflexão em relação à medida provisória que vem alterar o ensino médio no nosso país. Será que essa alteração do ensino médio tem caráter de urgência? Fica aí os professores, os profissionais da educação, né, os pedagogos, os entendidos no assunto, para responder a isso, né?
Nós sabemos que o índice aí, a nota do ensino, ela se apresentou muito baixa. Mas, por conta disso, era necessário o governo editar essa medida, alterando aí abruptamente o ensino médio? Ou o governo poderia muito bem esperar o debate, tanto na Câmara quanto no Senado, que há já um projeto de lei visando esta modificação, um debate na sociedade. No final do vídeo eu vou fazer aí o meu comentário, a minha opinião, e dizer que essa medida provisória, ela fere um princípio fundamental constitucional, que nós vamos ver, tá? A emenda constitucional 32, ela veio alterar a medida provisória, né? Ela veio aí limitar o poder da medida provisória. Ela veio definir com clareza matérias, né, vedadas à medida provisória. Ela colocou matérias que não poderiam ser editadas por medida provisória. Apesar do tema educação não ser vedado por medida provisória, temos que questionar a medida provisória que veio alterar a educação. Tá? É vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Não pode, né, a medida provisória definir esses temas, né? Não pode definir direito penal, não pode definir processo penal e nem processo civil. Então, a matéria processual não pode ser editada por medida provisória. Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público também não pode ser editado por medida provisória. Os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e créditos adicionais suplementares também não podem ser editados por medida provisória, ressalvados algumas questões, né, que fazem a ressalva ali pelo artigo 67, parágrafo 3º. Educação não é vedado a edição de medida provisória que define a educação. Tá? Aliás, educação, o tema educação é um tema que pode ser, a competência legislativa é concorrente entre Estado e União. É uma competência concorrente. Tá? Outra coisa, a emenda constitucional 32, ela vedou a reedição de medida provisória não convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, se não for convertida em lei no prazo total de 120 dias, ela perde aí a sua validade. E ela tutelou as relações jurídicas, né, decorrentes da medida provisória, assegurando aí uma segurança jurídica, né, decorrente, que poderia muito bem ser rejeitada ou caducar por decurso do prazo. Ou seja, as relações jurídicas constituídas decorrentes de atos praticados em decorrência da vigência daquela medida provisória que foi rejeitada ou caducou, aquelas relações jurídicas, elas são consideradas válidas. No momento em que era válida a medida provisória e uma relação jurídica foi em decorrência a essa medida provisória que caducou ou se tornou inválida, essa relação jurídica é considerada válida porque a lei, a Constituição veio prever que essas relações jurídicas poderiam ser tuteladas mesmo em decorrência de uma medida provisória que foi considerada inválida, que tornou-se inválida pela sua não conversão em lei, tá? Ou porque foi rejeitada pelo Congresso. E houve também com a emenda constitucional 32 a imposição de prazos inexoráveis à tramitação parlamentar da medida provisória, o que força a votação pelo Congresso,
o Congresso ele é obrigado a votar ou pela aprovação, ou pela rejeição, ou pela modificação, alteração, ou, né, a caducidade da decretação de urgência por decurso do prazo. E o Congresso ele tem o prazo aí de 45 dias. Se não for apreciado em 45 dias, tranca-se a pauta. Nada pode ser resolvido no Congresso se não for abordado, né, votado aquela medida provisória. Então tranca-se todos os assuntos, né, para que essa medida provisória ela seja votada no Congresso. Agora vem a minha opinião. Na minha opinião jurídica, a ausência do pressuposto de validade, que é a urgência, ela implica no vício de da ilegitimidade constitucional do decreto adotado, que no caso é a medida provisória. O presidente da República, ao meu ver, jamais poderia editar essa medida provisória que trata do tema educação, sem que esse tema fosse amplamente abordado por um projeto de lei, pela aprovação de uma lei, com um diálogo entre a sociedade, através de uma gestão democrática. Aliás, feriu-se o princípio da gestão democrática do ensino, previsto no artigo 206, inciso 6º da Constituição Federal. O artigo 206 da Constituição Federal, ele fala que é um dos princípios que regulam o ensino. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, ao meu ver, feriu-se o princípio da gestão democrática. E esse princípio constitucional da gestão democrática do ensino, ele está regulamentado na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a Lei 9.434 de 96, em especial no artigo 14, que fala, que estabelece que o sistema de ensino, os sistemas de ensino, eles definirão as normas da gestão democrática de ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Aí vem falando a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, você vê que a sociedade, os professores, os profissionais da área, principalmente, deveriam ser ouvidos para que esta mudança ocorresse paulatinamente no ensino através de um amplo debate, através do projeto de lei que já está no Congresso, passando pela Câmara, passando pelo Senado e sendo aí aprovado pela Casa Iniciadora, pela Casa Revisora, através de uma lei amplamente debatida. E isso aí também obedecendo ao princípio do pluralismo, né? E, infelizmente, feriu-se esse princípio. Este princípio ele foi ferido pela medida provisória do governo, pois retirou da população e principalmente dos professores e educadores a participação. Tá? Então, é o que eu tinha que comentar com vocês sobre esta medida provisória, que, ao meu ver, foi uma medida provisória precipitada, porque deveria se ouvir aí a população. E se essa medida provisória for rejeitada pelo Congresso,
ela não poderá ser reeditada nesta mesma sessão legislativa, somente na próxima sessão legislativa, ou seja, o ano que vem, tá? Então, fica aí o meu comentário. Ao meu ver, essa medida provisória ainda vai ser objeto, se for aprovada, objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, através de ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu creio que o Poder Executivo, através da pessoa do Presidente da República, ele deveria ter aí aguardado que o projeto de lei fosse discutido pelo Congresso Nacional. Tá? Há um projeto de lei desde 2013 discutindo essa questão da educação e do ensino médio, da alteração aí do ensino médio. Tá? Não vou entrar no mérito das mudanças, mas ao meu posicionamento particular, educação física jamais deveria ser facultativa e sim obrigatória no ensino médio. No ensino médio, justamente para fortalecer o esporte em nosso país. Porque nós vemos aí a incidência da obesidade entre os jovens que não praticam o esporte. E se nós queremos fortalecer o nosso esporte no país, deveríamos fomentar a educação física. Deveríamos colocar a educação física como uma disciplina obrigatória no ensino médio. Fica aí o meu comentário, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Continue acessando o nosso blog Articulando a Legalidade e inscreva-se no nosso canal no YouTube.